né? Eu fui jogar Angola. Angola é a manha, é embaixo. Escolhi um professor chamado Pastinha, que já cego, né? Esse cara, baixinho, né? Se não era nenhuma sumidade, morreu. Hoje se fala em 146 países a capoeira de Pastinha. Eu, muito cedo, quando eu falei que minha mãe colocou no colégio interno, eu sabia exatamente da beleza e da força da minha cor. Eu nunca me tornei vítima. Não me deixei me tornar vítima. Isso eu estou falando da década de 40. No filme, tem um momento que eu choro, eu e Gilberto Gil. Porque eu começo a falar e não conhecia o Gilberto Gil nesse momento do que eu estava colocando para ele, falando para ele. Eu dizia assim: Gilberto, uma das coisas mais emocionantes da minha juventude, tinha eu 10 anos de idade, eu era um dos responsáveis pelas cadeiras dos patrões da minha mãe, que a gente colocava as cadeiras na Avenida 7 e amarrava com o cadastro, com cordão, com corda ou com arame, e botava um nome e ninguém tirava as cadeiras ali. Já sabia que eram as cadeiras daquela família. E as famílias todas faziam isso para passar as grandes entidades, escolas de samba, não era escolas, entidade mesmo, grupos, né? E era esse o meu papel. Mas eu ficava, né, quando os patrões não chegavam todos mundo, né, os filhos, os sobrinhos, sobrava uma cadeira, eu sentava ali também. E aí eu estava contando para ele que uma das maiores emoções que marcou a minha vida e a minha formação, eu sabia o que eu queria, foi quando, num carnaval de 1949, aí o Gilberto Gil falou, eu tinha 7 anos, eu tinha 10 anos, veio os estivadores, não mais de 60 estivadores. Negro não desfilava no Carnaval da Bahia. Os filhos de Gandhi. Fica arrepiado até agora. Ele passou como um cometa. Rasgou o meu coração, abriu o meu coração de emoção. E eu chorei. Eu tinha 10 anos. Eles estavam ali demarcando e dizendo: essa cidade é minha. É nossa. E ano seguinte a mesma coisa, eles passavam de surpresa, porque senão ele podia ser preso. Então eles, pá! Então muito cedo, esse fazedor de amigos, né, eu entendi a amizade e produzia a amizade. Procurei os amigos e criei a minha família. Já que eu não tinha uma família grande, tinha só minha mãe e meus irmãos, que fui criando. Até o ponto que antes de chegar já no Cinema Novo, a minha família era Glauber, era Paulo Gil Soares, era Capinã, João Ubaldo, todos duros. E eu não era mais um ali, eu era do grupo, pensadores, duros. E nós líamos todos os best-sellers na civilização brasileira sem comprar um livro, porque nós éramos campeões de orelhas. Você sabe orelhas, o que é? Aquele prefácio, né? A apresentação do autor. E aí você já, de Dostoiévski, tudo, você já lia tudo, Victor Hugo, já sabia tudo. E depois a gente fazia discussão. Só do prefácio.
Não, quando... porque a Isso gente não se recomenda, crianças. Tá? Foi bom para aquele momento. Vamos ler tudo, tá, pai? Não, mas não tinha dinheiro. Não, tudo bem, vai. Então, Festival de literatura, pelo amor de Deus. então, quando dava, a gente lia alguma coisa, porque a gente era amigo do pessoal. O pessoal ficou apaixonado por a gente. Mas nós queríamos ler tudo. E bater papo. Né? Essa formação foi nos criando e criando amigos. E havia 4 negros que nós pensávamos exatamente juntos. Eles são preconceituosos, eles são racistas. Eu não tenho nada com isso, problema dele. Eram 4. Mário Guzmão, que não está mais entre nós, que era o mestre. Emanuel Araújo, artista plástico. Eu e uma artista plástica chamada Ieda Maria, que também já não está entre nós. Eram os negros revolucionários da Bahia. Era assim que a gente criou um tipo de uma família, um grupo, uma família que era amigo do Mário Cravo, que era amigo porque o Mário Cravo, o Caribé, o Jorge Amado, todo mundo se encontrava na civilização brasileira às 5 horas da tarde. E a gente falando de cinema, falando de teatro, e os grandes, né, pensadores, Caribé, Jorge Amado e tal, e a gente ali, Mário Cravo, São Escaldafé, tá tendo? Calazans Neto, então nossa, a gente foi Capinã, João Baldo, nós éramos exatamente essa patota que começou a se criar e entender, e isso me fez muito cedo entender a minha força, a minha participação, que ela era coletiva, ela não era um monólogo, entendeu? Um discurso de mim mesmo, éramos nós que pensávamos. O cinema novo foi feito assim, não era o Pitanga, vamos fazer um filme que vai contar uma história do negro ali, vamos chamar o Pitanga. Não, estamos juntos, vamos construir um filme, produzir um filme, fazer um roteiro. O Pitanga pode ser um advogado, pode ser um feirante, que quer tocar fogo na feira, é um rebelde. Para fazer Barra Vento, eu fiquei muito cedo, eu entendi a religiosidade. E uma das coisas que eu ficava muito triste é que a polícia, de noite, normalmente à noite, derrubava todos os terreiros de candomblé. E as mulheres sempre foi, que era matriarcal, né? Hoje você não encontra mais mãe de santo nem pai de santo preto. É tudo branco. Tá entendendo? Então você tinha lá, e eu fiquei apaixonado pelo Gantuá. E eu frequentava o Gantuá. Não para fazer santo, para namorar, para comer comida do santo, para bater papo com a menininha do Gantuá. Então é aquela deusa que todo mundo chegava e eu estava ali como um rapaz, conversando com ela, coisas, miudezas, ela contando a vida dela, eu contando a minha, então não tinha muita coisa de contar, mas conversava, via televisão com ela gostava de Chacrinha, e gostava de Chacrinha e de Silvio Santos, começava às 11 horas, terminava às 6, eu não tinha televisão, eu ia para lá. Aí eu fui fazer o Barra Vento. Falei, mãe, eu vou fazer um filme que eu vou chutar trabalhos de santo. Eu vou fazer um discurso contra essa preguiça do trabalhador, que primeiro tem que acreditar que a entidade vai fazer alguma coisa por ele. Ele tem que fazer também, né, mãe? Eu vou fazer tudo isso, e aí, o que é que eu faço, mãe? Aí ela falou, meu filho, qual é a sua profissão? Ela sabia. Eu falei, mãe, eu sou ator.
Então, vá lá e atue. Então, esse tipo de, esse comportamento meu, de entender, né, de chamar, né, a minha família, a minha comunidade, e muitas das vezes eu não tive sucesso com a comunidade, né, que o pessoal, cada um quer fazer o seu, mas eu não tenho problema com cada um faz o que quer, né? Então eu sempre entendi assim. Quando eu cheguei no Rio, eu fui para o CPC, fiquei amigo de Solano Trindade, do Milton Gonçalves, do Joel Rufino, porque também eram pensadores de escrever a história, que a história não está nos anais, a história da gente foi feita pelos colonizadores. Então a história do Brasil, a gente estava no Centro Popular de Cultura, tendo teatro, música, artes plásticas, poesia, tentando trabalhar esse processo, esse projeto. Então, essa maneira de eu entender, né, de chegar na televisão e nunca perguntar se tem papel para preto. Eu sou ator, eu posso fazer Shakespeare, eu posso fazer Brecht, eu posso fazer Nelson Rodrigues, eu sou ator. Entendeu? Então, esse tipo de comportamento me guiou, me fez entender e não condenar meus irmãos. Cada um sabe onde aperta o calo. Cada um sabe. Eu não fiz acabando no Pai Tomás. Eu trabalhava na TV Excel, fazendo Sangue do Meu Sangue, fazia o Zé do Patrocínio. E o Sérgio Cardoso me chamou para fazer acabando no Pai Tomás. A TV Globo estava indo para o Rio. E eu soltei fogos, que eu ia ganhar 2 vezes mais do que eu ganhava. Quando eu cheguei na rua, na churrascaria, falando: você não sabe, Tânia, o Sérgio Cardoso vai fazer 3 personagens e vai fazer o Pai Tomás. Vai botar dedão no nariz, vai botar coisa nos lábios. Eu voltei para casa, vai pintar o rosto e botar dedão aqui, né? Botar o dedão aqui na hora de costurar, para não... Nada da sua época, não, filho. Na maquiagem agora. Não, eu sei, tô brincando contigo. E maquiagem, tudo, aquela coisa toda. Aí eu voltei, amanheceu, quando amanheceu, que eu tinha saído de madrugada, falei: Sérgio, não vou fazer. Eu fiquei proibido de entrar na Globo durante 2 anos. Tá entendendo? 2 anos. Mas eu não condenei os meus amigos, meus irmãos que fizeram. Tá entendendo? Eu acho que alguém tem que sair e chutar o pau da barraca. Tá entendendo? Mas não quero, quer dizer, não quero entender, né? Possa ser que meu exemplo esteja errado. Tá entendendo? Mas eu tenho uma direção, eu tenho um foco. Eu acredito nessa lapidação dessa criatura que foi lapidada para ter um sentido e entender a vida e os outros e respeitar as pessoas para poder ser respeitado, ou se respeitar para poder ser respeitado. Então eu acho que, entendendo a questão negra, né, nós somos uma população de 55% da população brasileira. Nós, homens, negros, pretos, mulheres, são 55% da população brasileira é mulher. Quando eu falo que a grande revolução será feita pelo negro e pela mulher, é para entender isso. Nós somos maioria. Se a gente não entende, fica entendendo, esperando que o outro faça por nós, você tem que fazer por você. Então eu acredito que eu tenho que fazer por mim. Então, entendendo que a história começa dentro da minha casa. Então eu acho que não dá para você chegar e dizer assim: como é que é? Quando a gente chega e vai fazer um trabalho, o trabalho tem que estar com uma coerência mínima do seu comportamento de vida, né? Eu tenho filhos, eu tenho netas, como é que eu vou fazer? Né? Agora mesmo me chamaram para fazer um militar lá em Santos, Praia Grande, e de repente caiu uma ficha. Eu ia fazer um Capitão Galileu, eu falei: peraí, me explica isso melhor.
porque não vendo a minha alma por qualquer coisa, não é vender a alma porque tem que fazer isto. É isso, não, então não quero. Não quero, esse militar apoiou a ditadura de 64, então eu tô fora. Entendeu? Tô fora. Então eu acho que são essas coisas que às vezes essas armadilhas, essas cascas de banana, você vai encontrar muito na vida. Você entendeu? Mas se você tiver um comportamento coerente com a sua maneira de entender a vida, né, você vai criar famílias, não só da sua família mesmo, mas com os amigos, né? Fala, meu. Viu? A próxima vez, se me chamar, cara, eu quero falar 3 horas. Aí, ninguém foi embora. Tá vendo? Tá vendo? Pai? Eu sei, eu te amo, Carlos. Eu te amo. É isso aí. Obrigado, um beijo. O Carlos fez aniversário ontem. Vamos cantar parabéns pra ele. Parabéns pra você. Grande Carlos! Obrigado, Carlos. Obrigado.